Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho aqui o prazer de ter o pastor Luiz Eduardo, líder de jovens no Mevan, e ele deu o seu tempinho aqui para a gente bater um papo sobre o mercado de trabalho no meio dos jovens, o papel da igreja, o papel das empresas, né? A gente bateu um papo para a gente falar um pouquinho sobre essa coisa do jovem no mercado de trabalho, as pressões, várias coisas que eu já nos meus 50 anos já vi bastante coisa. Então eu gostaria de bater um papo, já que ele está à frente do líder de jovens, trabalha com jovens o tempo todo, e eu trabalho com jovens, minhas filhas e alguns que estão mais próximos, mas ele, não sei nem quanto, ele pode falar depois quantos jovens ele tem hoje sob a sua responsabilidade, né? Então a gente vai bater um papo aqui. Eu espero que vocês acompanhem e gostem aí do nosso bate-papo sobre esse assunto de jovens no mercado de trabalho. Eu vou deixar ele se apresentar e aí a gente vai começar a nossa resenha aqui, nosso bate-papo. Vamos lá. Eu costumo dizer que é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Eduardo, sou casado com a Isabel, temos 2 filhos, o Mateu e o Estevão, e juntos hoje nós pastoreamos a igreja chamada Mevan Campinas, responsáveis pelos jovens e adolescentes. Também temos uma plataforma online de estudos da nossa família, chamada Plataforma Casa Real, e Deus deu a graça para a gente ter a ideia dessa plataforma e conseguir desenvolvê-la, mas hoje a gente está muito mais pastor, né, inclinado no ministério do que qualquer outra responsabilidade. Muito bom. E assim, eu conheci o pastor tem uns 2 anos que eu estou lá no Mevan, a gente se conheceu, uma pessoa incrível, uma pessoa agradável de conversar, gosta também do mundo de tecnologia, é bastante inteirado e trabalha com o jovem o tempo todo. E eu vejo quando até alguns sabem, né? Hoje eu estou só com a ProLearning, uma empresa que foi criada, que é voltada para o ensino de várias coisas, mas o foco dela é ensino, tem o marketing profissional, tem algumas coisas que a gente faz, mas eu vendi uma participação de uma empresa que eu tinha para me dedicar a esse mercado, mercado de treinamento, mercado de ensino, porque eu vejo uma falta muito grande no mercado de profissionais disponíveis para querer aprender alguma coisa, principalmente no mercado de tecnologia, que é o mercado de onde eu trabalho há mais de 30 anos, e também capacitados. Então eu falei, eu tenho uma missão, Deus me colocou no meu coração de eu sair para trabalhar com esse projeto, que também é uma plataforma de ensino. A Casa Real é uma plataforma voltada para a família e outras coisas assim, mas no meu caso profissional, o mercado de data center, que é o nosso grande foco, que é o mercado que eu já trabalho há bastante tempo, mas que vão ter outras coisas. E em algumas contratações que a gente teve que sentar e conversar, essa geração que está aí, né, disponível para a gente poder contratar, como estagiário, ou mesmo já alguns formados, eu vejo que tem uma questão, lógico, falta de experiência normal, porque um jovem está começando a sua carreira, não tem como já vir com experiência, mas as pressões do mundo, as pressões das empresas, a gente teve algumas experiências que me surpreenderam, assim, pessoas que não estavam acostumadas com a pressão do dia a dia. Sim. Né? E isso me chama atenção, porque hoje nós temos algumas questões do mercado, algumas coisas que colocam uma pressão sobre os jovens. A falta de experiência, não creio que seja isso, mas talvez a própria criação, ou por onde ela estudou, o que ela passou, a diferença das gerações, o que o mercado oferece hoje de informação, que está tudo muito na mão, e a minha geração não, a gente tinha que buscar isso sempre muito, muito fora. A experiência que eu tive é que a gente sentou às vezes para conversar e as pessoas se sentiam muito pressionadas e até desistiam muitas vezes de trabalhar, falando, não, cara, isso para mim me dá uma pressão muito grande. Então, queria que você comentasse um pouquinho, como é que você vê isso no meio dos jovens lá, já que você tem bastante jovem lá na igreja no dia a dia? Eu sofri por essa mesma questão quando a gente tentou contratar algumas pessoas, e geralmente ali os pós-adolescentes, né, que tinham seus 19, 20 anos, e a noção de entrega para trabalhar, de ter que, poxa, se dedicar a um trabalho, às vezes não engolir apenas o sapo, mas o brejo todo, né, que é aquela coisa que a gente já vem educado, pelo menos vinha sendo educado, poxa, quando você vai trabalhar, você tem que respeitar seu chefe, você tem que cumprir o horário, você tem que bater a meta, às vezes você vai ouvir uma coisa que você não gosta, mas permanece lá, porque é assim mesmo. Era uma coisa muito cultural até a minha geração, e eu vejo que essa geração Z não tem esses pilares
pilares básicos dentro de si, emocionais e sociais, para lidar com o ambiente de mercado de trabalho, principalmente um ambiente competitivo, um ambiente com prazo, um ambiente com uma pressão, porque não adianta, na cultura do trabalho, a pressão é algo inerente para que as pessoas consigam produzir e desenvolver o seu máximo, né? E aí eu cheguei a fazer algumas pesquisas e eu vi algumas coisas interessantes. A primeira delas é que na mente, deixa eu explicar melhor, a minha geração é conhecida como uma geração millennial, né? Então é uma geração que ela é conhecida pela a transição do mundo analógico para o mundo digital. Então eu peguei a época da TV a cabo, que o adolescente de hoje em dia não sabe o que é. Eu peguei a época da internet de escada, de poxa, eu poderia entrar na internet só depois das 2 da tarde no sábado, ou depois da meia-noite, e se meu pai pegasse o telefone para ligar para alguém, a internet caía na hora. Eu peguei todas essas fases que eles não pegaram. Peguei o MP3 daquela marca Orange, se eu não me engano, que você colocava 500 músicas lá, baixava do ForShare da vida. Já o meu pai, ele veio uma geração antes, né? A gente estava falando agora um pouco sobre isso, né? Que alguns chamam de geração X, outros de Baby Boomers, que é uma geração que não teve seus pais tão presentes, tem um valor muito forte pelo trabalho, mas a meta da maioria dos pais, igual o meu pai, é trabalhar duro a vida toda e na sua aposentadoria ter uma casa na praia, poder viajar para o exterior, poder descansar. Você vê isso no sonho americano, nas pessoas que trabalham nos Estados Unidos, eles se matam de trabalhando, daí quando você vai em qualquer cruzeiro, qualquer viagem no exterior, tem aqueles velhinhos dos Estados Unidos que, poxa, agora é a hora de aproveitar a vida. Já a minha geração, ela começa a ter uma crise de algo chamado propósito. Então eles até trabalham em algo que não gostam, mas chega uma parte que eles começam a ter uma crise de propósito. É por isso que o coach ficou muito forte na minha geração. A cultura, né, do coach, o discurso do coach, cara, se você achar o seu propósito, você nunca vai ter por que trabalhar, porque você vai trabalhar com aquilo que você ama. E quando você vê, as coisas não são bem assim, né, quando se trata de trabalho e dinheiro. Então a minha geração, ela já começa a buscar propósito. Ela quer ter um impacto social, algo do gênero. Contudo, essa geração Z não suporta estar em algum lugar que não se sinta com senso de propósito e não se sinta equilibrado na sua vida. As pautas como equilíbrio da saúde emocional, equilíbrio emocional é algo muito grande, que é uma coisa que não necessariamente o mundo corporativo te oferece. Sim. Então, a gente começa a ter um movimento que começa a ser um choque para as empresas de RH, que é o discurso da geração Z querer escolher o seu empregador. E a nossa cultura, a minha e a sua, já é uma coisa de eu quero ser escolhido pelo empregador. Eu não quero escolher o empregador. Você vai sonhar, né, com a empresa que você quer trabalhar, vai mirar numa multinacional. Eles não. Tem alguns estudos que dizem que cerca de 70% deles vêm as questões como diversidade, como uma empresa vê diversidade, como uma empresa vê inclusão, algo crucial para ele querer trabalhar nessa empresa. E aí você começa a ver os gestores de RH entrando em choque, porque agora começa um discurso de, poxa, será que eu posso trabalhar não das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, mas será que eu não posso começar a trabalhar 11 da manhã e trabalhar um pouco mais tarde? Porque de manhã eu gosto de passar com o meu cachorro, eu gosto de ir para academia, essa necessidade de se sentir bem, né? E eu vejo que esse ponto de inflexão no mercado de trabalho é onde geram as maiores crises, porque eles não são ensinados a viver essa vida madura, essa vida adulta, onde você vai ter que abrir mão da sua justiça própria, muitas vezes, abrir mão do que você acha certo, para empreender em algo e ganhar experiência, né? Eu tenho visto assim, muito esse choque, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas um panorama meio grande, né? Não, é perfeito. Acho que a sua visão é perfeita do que eu vejo também, do que a gente andou na hora de contratar, você vê. Mesmo as pessoas na própria igreja, alguns jovens que a gente conhece, em casa, sobrinhos, né? O mundo normal que a gente vive. E que aí a gente vê isso. Eu sou de uma geração que você falou um negócio que me fez lembrar, você não, eu escolho a empresa que eu quero trabalhar. Eu escolho a empresa não, né? Assim, a empresa, todo mundo, eu fiz eletrônica na Fundação Bradesco, e a gente olhava a IBM como uma empresa de tecnologia da época, então todo mundo queria sair
da Fundação Bradesco, onde eu fiz eletrônica, e estudar na IBM. Então, para mim, aquilo era um sonho. Eu olhava a empresa, eu queria trabalhar lá. E hoje tem muita gente que, assim, vê de uma forma diferente. É o lugar, o ambiente, como que ela se posiciona como empresa. A gente olhava empresas de tecnologia, que na época não tinham muitas. Hoje só se fala em tecnologia, mas na época não. Então a gente fazia de tudo para conseguir, de alguma forma, fazer um estágio numa empresa dessa. E outra coisa que você comentou, assim, a questão da pressão, eu vejo que a minha geração, né, suportava ou suporta um pouco mais a questão das pressões, talvez pela própria criação, os lugares onde eu passei, as empresas que eu trabalhei. Eu lembro que eu tive chefes que hoje facilmente entraria na justiça, porque você está... eu também. assim, sabe, era muito forte isso, mas não, a gente sempre tinha muito medo, né, porque era meu chefe. Então ele me obrigava a fazer viagens, coisas que eu não estava preparado, que eu não sabia nem fazer, mas isso tudo foi criando uma casca, né, isso vai te criando uma proteção que você, isso aqui eu já passei, agora isso, próxima pressão. Então, sentar numa reunião hoje com executivos ou com pessoas, ou um problema, porque eu venho do mundo de data center não pode parar nunca. Então, alguém te liga, cara, tá tudo parado aqui, calma, vamos resolver. Talvez tenha pessoas que não tenham essa tranquilidade porque não teve isso na sua geração. Eu vejo, eu estava conversando, não lembro nem com quem, uns dias atrás, a gente conversando, que eu vejo que teve uns pais, você comentou um pouco disso, de uma fase que, eu sofri tanto com os meus pais, a dureza dos meus pais, que faz com que os filhos... Não, faz o que você quiser, meu filho, seja feliz e faz assim, o que você achar que você deve fazer para ser feliz, faça. Mas isso também fez com que tivesse uma geração, em algumas pessoas, fracas, pessoas que não conseguem ter desafios na frente. A gente teve um único funcionário que a gente perdeu e ele estava com uma pressão, problema com a namorada, e a gente sentou, a gente sempre fez reuniões de feedback, não era reunião para pressionar ninguém, só para entender o que você está achando da empresa, eu quero passar o que eu estou achando de você, e só de marcar reunião ele já resolveu pedir demissão, ir embora. Mas porque talvez a proteção que os pais quiseram dar, ou até a própria liberdade, fez com que criasse algumas pessoas fracas emocionalmente. Sim. E acho que um grande desafio, né, a gente até anotou algumas coisas aqui, que a saúde mental hoje é muito falada disso, né? Acho que o grande problema hoje que a gente tem no mundo todo é essa questão da saúde mental, uma questão que as pessoas estão com problemas de depressão, mas e talvez isso tudo de alguma forma esteja misturada, né? Por conta de criação, conta de chefes, ou do pai e de mãe, de repente o jeito que foi tratado, mas acho que isso também afeta o desemprego, pessoas, o mercado de trabalho, porque as pessoas às vezes querem, eu preciso trabalhar num determinado lugar, onde eu não tenha pressão, onde eu tenha tranquilidade de ir numa academia, como você falou de manhã, quer escolher tantos detalhes, quer falar assim, cara, eu não tenho essa vaga, essa vaga não existe, né? Porque as pessoas precisam escolher alguma coisa que elas se sintam muito bem. Deveria ser a vaga do herdeiro, né? Tem alguns dados que são interessantes. Quando eu estava escrevendo o livro para pais de adolescentes, e esse livro foi bem interessante, porque eu estava escrevendo um romance, né? Eu gosto muito de escrever, e eu olhava para os adolescentes e os jovens que a gente pastoreia, e eu sentia uma falta de literatura infanto-juvenil na área do romance, que tivessem princípios cristãos, que fossem legais. Agora está começando a ter mais isso, né? E logo quando eu estava escrevendo isso, foi bem engraçado que eu dei para algumas meninas que a gente discipula ler e tal, e começou a vir muitos pais fazerem perguntas, estou passando por problema tal com meu filho, como que eu resolvo? E comecei a ver um padrão, e aí a gente foi fazer algumas pesquisas, nasceu o livro, Construindo Pontos Geracionais, e dentro desse contexto, algumas pesquisas elas apontam que nessa geração Z, então geração Z, vamos pegar ali, alguns dizem nascidos em 96 para frente, mas um consenso grande de 2000 para frente ali, vamos dizer que eles têm ali entre 25 anos e 15 anos mais ou menos hoje, né? 59% deles se sentem com burnout.
dessa massa de gente, 56% deles se sentem com estresse e ansiedade. Eles têm mais medo de desemprego do que falta de segurança nos Estados Unidos. No Brasil, quer dizer, a nível global, os nascidos entre 95 a 2000 casam-se mais cedo do que os que são nascidos entre 1980 e 90. Eles têm menos medo de se casar do que quem nasceu nos anos 80. No Brasil, 56% dos jovens da geração Z se casam com menos de 26 anos de idade, enquanto a média em países europeus é de 15%. Como a gente ainda guarda o princípio, sabe? De querer casar, de construir família. E, ao mesmo tempo, eles têm uma maior taxa de depressão que as gerações anteriores. Porém, eles também possuem menos medo de se abrirem e menos medo de admitir que estão com problemas e buscar por auxílio psicológico. Então, quando a gente às vezes pensa assim, mas essa geração Z, esses jovens, eles são muito mimizentos, poxa, eles não conseguem ter uma gestão emocional, estão sempre com depressão, meio tristes e tal. Eu sempre me faço a pergunta se é de fato um número que eles são muito maiores, depressivos, com burnout, com ansiedade, ou se eles simplesmente são mais sinceros, sabe? E não querer demonstrar que está forte, sabe? É muito interessante quando a gente estuda, eu estava vendo um podcast falando sobre burnout, um psicanalista falando sobre isso, psicanalista não, né? Um psiquiatra falando sobre isso, e ele fala que uma das coisas interessantes do burnout é que, diferente de outras questões psicossomáticas, como ansiedade, depressão, quando você tira o fator do que te dá burnout, o burnout some. A ansiedade não, a depressão não, você precisa tratar isso. Mas o burnout, quando, por exemplo, o que me dispara o burnout é trabalhar demais. Quando você tira o trabalho, aquilo some rápido. Então, o que tem causado eles terem burnout tão cedo? E aí você começa a ver que dentro da geração Z, um dos padrões de comportamento deles é uma crise interna de que eles precisam reconstruir ou reformar o mundo. Isso parte muito de um princípio de uma cultura woke, muito dentro do nosso contexto, mas que eles precisam reformar ou reconstruir o mundo que os pais dele entregaram estragado. Então eles olham para a questão do ambientalismo, eles pensam, poxa, tá uma devastação na Amazônia, as geleiras estão descongelando, o aquecimento global. Só que essas pautas, elas todas sempre existiram. Só que, de alguma forma, foi implementado na cabeça deles que eles estão vivendo um caos. E eles precisam resolver isso. E aí eles olham para todas as áreas da sociedade e eles têm um pano de fundo que tenta apontar para eles que os pais dele entregaram tudo errado para eles. E eles vivem nessa pressão, dessa crise o tempo todo. Que eles precisam resolver. Que eles precisam resolver. E é uma pressão que eles não deveriam ter. Ao mesmo tempo que nós temos pais que não colocam limites nos seus filhos. Né? Cada vez mais isso é tangível. Você vê o fenômeno do pai-avô, né? Então, que antigamente os pais tinham 25, 30 anos, 35, hoje é cada vez mais comum ter pais com 40, né? Beirando essa data, que é quase um avô da criança, né? E você vê que esses pais, eles têm menos, talvez, ímpeto de querer trilhar a trilha da construção, da educação, da repreensão, de formar o caráter, né? E a Bel, a minha esposa, ela diz uma coisa muito interessante, que sempre quando um pai não dá limite para os seus filhos, ele vai buscar limite em algum outro lugar. Talvez em um professor manipulador, numa figura de autoridade, que ela, talvez... não sei, vai manipular, vai usar da boa vontade. De um relacionamento. Isso, um namoro abusivo, um relacionamento abusivo, um chefe mais grosso, mas de alguma forma, se na infância não colocar limites, na sua adolescência, certamente eles vão buscar limites em outros lugares. E aí que às vezes eles buscam nos lugares errados esses limites, né? E aí a Bel costuma fazer esse paralelo, que para ela não faz sentido algum você pagar caro para ir numa escola de inteligência emocional, de desenvolvimento de business, e parece que o cara tá te xingando lá. Aí quando ela vê isso, ela fala, meu Deus, o que as pessoas têm da cabeça para pagar caro para isso? Mas daí ela começa a criar essa tese, sabe? Que muitas vezes isso está tão em alta por tantos pais que não deram limites na infância, e agora o ser que está ali está clamando por limite. Clamando por isso. Cara, é interessante isso, eu nunca tinha... Por isso que é interessante falar com quem está no dia a dia com jovens, porque minha geração é outra, apesar de eu ter minhas filhas, é uma criação que eu e minha esposa, né, a Luciene, que acho que eu não falei o nome no início, mas eu estava falando no carro, né, eu sempre fui um cara muito correto, muito justo com as coisas, sempre pontual, então a gente passou isso para as nossas filhas.
limites. Então, assim, eu não sei muito o que é isso, porque talvez eu via um pouco na família, alguém próximo, mas isso que você está falando é bastante interessante. É uma visão do jovem bem real, que é o que eu vejo também, mas não vivo isso, porque eu não tive isso, né? Meu pai sempre foi muito duro, assim, no sentido de a gente tinha que falar assim, senhor, não senhor, né? Então, tinha os limites. Meu pai colocava limites. Eu vejo meus tios da idade do meu pai também colocava para os seus filhos limites. E aqueles que não colocavam, criaram um filho, assim, mais... fraco, como eu já comentei antes, e que em algum momento da vida acabou profissionalmente não rompendo, não vencendo, porque não estava acostumado com isso, não soube aproveitar algumas ondas do mercado que passaram, né? Então, eu acho que isso você deu uma visão que eu achei bem interessante em relação. Eu acho também que talvez o seu pai ele não tinha preocupação de querer ser seu amigo, né? Não. Ele queria ser seu pai. Ele queria ser meu pai. Ele queria honra, né? E eu vejo que os pais, principalmente os pais da geração Z, eles querem que o filho seja amigo. E é muito interessante que alguns estudos, eu não vou saber dizer qual, mas quando você vai aprender um pouquinho de neuromarketing, entra naquela área de neurociência um pouquinho, você vê que eles falam que o adolescente ele não tem a sua formação neural para entender o que é de fato amor. Então, se ele não entende o que é de fato amor, ele também não entende o que é de fato ódio. E aí, ódio é raciocinado para um adolescente da forma de, por exemplo, estou irritado, estou com ódio, estou com raiva, estou com ódio, estou desapontado, estou com ódio. Então, quando um adolescente olha para um pai, e é lógico que deve ser a coisa mais horrível do mundo ouvir isso, mas fala, eu te odeio, porque recebeu um não, recebeu alguma advertência, o pai e a mãe entram em crise, porque ele tem tanto aquele negócio de eu quero ser amigo, quero que meu filho seja meu amigo, porque às vezes olha para o relacionamento do pai, não é aquele relacionamento de filho de Hollywood, que pensa, poxa, uma família de margarina, um pai amigo e tal, e ele entra em crise. Só que essa questão, quando você quer ser muito amigo do seu filho adolescente, você não lidera ele. E o que é liderança? John Maxwell ele vai dizer que liderança é igual a influência. Então, se você é um líder, você precisa influenciar. E todo pai é um líder, e o pai precisa influenciar. Então, se o pai quer ter um filho que seja cristão na sua juventude, ele precisa ser uma carta viva, ele precisa ser uma influência, e sei o que a Bíblia fala disso. Se o pai quer que o filho dele seja alguém que vai ser um profissional disruptivo, um profissional criativo, ele vai ter que influenciar isso de alguma forma, fazendo o contrário o que todo mundo faz. Sabia que uma das grandes crises da geração Z é quando chega na fase de escolher o vestibular ali, né, final do ensino médio, e eles se olham e eles têm aquele discurso, eu posso ser tudo que eu quiser. E isso é uma tônica dos nossos dias, né? Você pode ser tudo que você quiser. Antigamente você não falava isso para adolescente. Né? Aquela frase daquela cantora, daquela mulher do programa famosa lá para baixinhos, que ela falava, você só precisa sonhar, sonhe que vai acontecer e tal. Os meus pais não falavam isso para mim, meus pais eram meio realistas, tipo, olha, você é bom em matemática, você é bom nessa linha aqui, vai por aqui que vai dar bom. Mas o pai do meu pai já não, era mais fácil ele falar, essa geração que veio antes da minha, né, não necessariamente meu avô, mas era mais fácil os pais daquela época, por serem chucros, por serem grossos, falar, cara, tu não vai dar em nada se tu não trabalhar, então... trabalha no mercado, trabalha em qualquer coisa, vai desenvolver, do que dar um super ânimo, né? Então chega nessa geração Z, eles têm uma coisa na mente dele, esse discurso de, eu posso ser o que eu quiser, que aí ele vai escolher o vestibular, tem 1 milhão de opções lá, e eles entram em crise, se eu posso ser o que eu quiser, o que eu vou ser? Se eu posso ser tudo? Eu não sei qual é a minha aptidão, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não sei no que eu sou bom, será que eu vou para o mundo acadêmico? Será que eu faço curso técnico? Será que eu faço intercâmbio? Tudo é possível, e agora? E aí, quando a gente dá esse leque de tudo é possível, a gente acaba que não guia eles para nenhum lugar, né? Isso que você falou que tudo é possível, até porque hoje o mundo é mais fácil. Você fazer um intercâmbio hoje é muito mais fácil do que na minha época. Na minha época, você tinha que ter muito recurso financeiro para você manter um filho fora. Meu pai não teve a possibilidade de nem pagar a universidade para mim. Mas meu pai, essa questão de guiar e de dar um caminho, eu conto um pouco isso, a história da gravação que eu fiz contando a história da ProLearn, que eu falo, meu pai, quando eu estava procurando alguma coisa, eu sempre gostei de carro, então eu queria fazer mecânica. Meu sonho era fazer mecânica. Legal. Só que eu já estava procurando, inclusive, tinha um curso de mecânica na época, e aí eu sentei com meu pai. Aí ele falou, filho, você vê que tá tudo indo aí para eletrônica, e meu pai fez até 4ª série, meu pai não tem estudo, nada, né?
mas ele trabalhava numa multinacional americana, e aí ele falou, mas por que você não vê eletrônica? Porque, ó, você viu, estão falando de carro com injeção eletrônica e tal. Ele não tinha estudo, mas ele teve uma visão de que, cara, o mercado vai para isso. Uau. E aí eu parei para pensar e eu falei, pô, meu pai para mim era uma referência. Meu pai para mim, quando eu vi, ele não tinha estudo, mas ele falou alguma coisa que no momento mexeu comigo e eu fui atrás. E aí eu fui para a Fundação Bradesco, entrei em eletrônica, tive que fazer lá o vestibulinho na época, entrei em eletrônica, foi onde eu conheci a Lu, estou com ela desde essa época, né? Faz mais de 30 anos. Que legal. E aí foi onde eu me encontrei. E a questão da aptidão que você falou, a questão daquilo que você gosta de fazer ou não, eu posso fazer qualquer coisa. Hoje está disponível qualquer coisa, você pode fazer o que você quiser, porque tem muitas opções. Mas é essa questão de você, mas o que você gosta mais? Eu tenho um curso de vendas que eu vou lançar também, e que o primeiro slide que eu falo assim, por que vendas? Por que você quer virar um vendedor? Você gosta? Você tem aptidão? A gente estava falando de pessoas que às vezes a pessoa tem um baita conhecimento, mas não sabe ensinar, não sabe passar para frente isso. Então, nós precisamos também entender, cara, qual que é o meu perfil? O meu perfil, eu nunca, se fosse olhar hoje, minha carreira, os últimos 20 anos, talvez eu tenha feito na área comercial. E se você me conhecesse lá atrás, você nunca ia falar que eu daria certo numa área comercial. Isso eu não sei se foi Deus que me mudou, não sei, mas eu mudei muito. Acho que a igreja ajudou muito isso, porque eu tinha vergonha de falar, pôr na frente de uma câmera, eu não falaria nunca, mas a igreja me proporcionou isso. Sei lá na frente, pegar o microfone, falar, e aí eu fui me transformando na minha área, na área comercial, então de ter facilidade de falar e tudo. Mas eu fiz testes de PI que davam que eu não tinha nada assim para vendas. Não, cara, você serve para outra coisa, mas para vendas você não serve. Uau. Mas eu sempre fiz a minha carreira em vendas. E quem me conhecia falou, não, cara, você é um excelente vendedor. Mas os testes nunca deram. Eu acho que a minha esposa agora vai entender por que ela olha para mim, não, você é fleumático, você é isso, você é aquilo. Eu falo, cada hora eu vejo você numa... Eu acho que eu sou um caso para ser estudado. Eu consigo mudar algumas coisas, não sei porquê, mas isso é interessante. Mas aí, assim, o meu pai me deu essa direção. Meu pai falou, vai para eletrônica. E eu fui, e eu gosto de tecnologia até hoje. Apesar de ter 50 anos, eu gosto disso. E hoje os jovens, né, nós vemos que hoje a disponibilidade de várias coisas levam tudo que tem disponível no mercado hoje para os jovens escolherem. E acho que a tecnologia é algo que chama mais atenção dos jovens, porque está tudo muito ligado a isso. Então, um dos motivos que eu estava falando da ProLearning também era em relação a ter cursos. Eu tive num evento, que é um dos principais eventos de data center do mundo. Eu fui com meu sócio na época e a gente participou lá de várias sessões e eu fui uma específica de ensino. E a preocupação no mercado americano, que é um mercado que as pessoas estudam mais do que a gente aqui, eles já tinham uma preocupação para o mercado de tecnologia, para algumas áreas, de falta de mão de obra. Inclusive, quem tem... especialidades específicas, área de segurança da informação, tudo, consegue emprego fácil e entrada fácil no mercado americano, porque eles levam pessoas para lá, porque eles têm como investir, como pagar, né? Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade. Então, é interessante essas coisas, assim, o motivo de eu ter criado a ProLearning foi justamente para poder disponibilizar para esses jovens que estão chegando, e não só para os jovens, porque pode ter pessoas que queiram também fazer alguma especialização em alguma área que a gente vai poder fornecer. Mas de dar, disponibilizar para o jovem, cara, mas você gosta? Se você gosta, vem, estuda. Se de repente você fez alguma coisa que você não gostou, você tem chance de mudar. Não é porque você começou numa área que você não vai seguir. E sempre quando eu tenho a oportunidade de sentar com alguém, eu falo, cara, se eu tenho que te dar uma dica, faça o que você gosta. Mas assim, não gosta, isso aqui é gostoso, é divertido. Não, aquilo que você tem aptidão, que é o que você estava falando.
Eu sempre falo, você tem que amar o que você faz. Então, se você me der para vender, não vou comentar marcas, né, mas para vender alguma coisa que a qualidade seja baixa, eu tenho dificuldade, porque eu mesmo não compro aquilo. Eu, como vendedor, falo, não vendo isso, cara, eu não compro, então eu não posso vender um negócio que eu não compro. Mas se você me der um negócio de qualidade, cara, eu vou te convencer a comprar aquilo, porque eu gosto de, cara, olha, eu gosto muito disso daqui, então isso aqui tem essa função, isso, aquilo e tal, então eu consigo te vender isso. É o cara que é o cara que começa a aprender a tomar cafés bons, né? Cafés especiais e gourmet, e parece que a missão dele é fazer com que os amigos comprem essa ideia, né? Começa a tomar sem açúcar, como, né, hoje você toma, eu também, mas assim, cara, não, você tem que tomar sem, porque aí que você vai sentir o sabor do café. E tem gente que não tem prazer de tomar um café sem açúcar. Minha vida inteira foi com açúcar, depois adoçante, e agora eu tomo sem, mas é exatamente isso. Você tocou num ponto que eu achei interessante, que é a questão da educação, né? Porque hoje a gente vive uma realidade, principalmente a nível Brasil, não vou saber no mercado lá fora, mas que é a polarização da educação por conta da internet, né? Então, antigamente, por exemplo, para você ter uma formação em algo, tinha aquela questão das faculdades com maior peso, né? Então, lá atrás, quando começou as universidades EAD, nenhum pai queria que o filho fizesse uma faculdade à distância, porque era, não, isso aí nada, você nunca vai entrar numa empresa. Nenhum. Você tem que passar numa fase federal, numa PUC da vida, né? Tinha aquelas faculdades com seus nomes específicos. E hoje você vê que para algumas profissões os cursos livres têm mais peso junto com o portfólio do que um canudo de uma faculdade, né? Principalmente na área de dev, de programação, de tecnologia da informação. Isso me chama muita atenção, principalmente hoje eu trabalho na área de marketing digital. E vira e mexe aparece alguém falando pra mim de eu tô fazendo faculdade de marketing digital, a pessoa empolgada, ela vem pra cima de mim assim, como que é tal coisa? Às vezes a gente pode trabalhar junto, tô fazendo faculdade disso. Eu começo a fazer perguntas pra ele ou ela, né, do que tá aprendendo, e você vê que a faculdade em si está muito aquém do que o mercado está fazendo hoje. Exatamente. E por conta da tecnologia, a mutação do mercado, a inovação do mercado, ela é semanal, ela é diária. Tem sempre coisas novas acontecendo. Se eu faço os lançamentos, o tipo de lançamento que a gente fazia ano passado, esse ano já não funciona mais. Exatamente. Então, mudou dinâmico, alguma coisa. Seja através de equipe de vendas inbound, que antes não precisava, que antes era só fazer alguns tráfegos e ter uma boa landing page. Então, essas coisas mudam. Só que quando o cara vai para a faculdade comum, né? A faculdade popular, ela está atrasada do mercado. E essas profissões do futuro, seja ela como desenvolvedor, UX design, estrategista de marketing digital, a própria área sua, eu acho, ela é uma tecnologia que ela se avança cada vez mais, né? E você precisa saber o que está acontecendo no hoje e no agora. E esse limbo, esse processo, essa curva que a faculdade te oferece e os cursos livres te oferecem, é uma baita oportunidade que a gente tem. Só que qual que é o ponto que eu acho que é um pouco ruim, é que os nossos adolescentes, eles ainda têm esse formatinho de eu vou passar 5 anos na faculdade, não que não seja bom, vá, estude, só que ela não vai te preparar para o mercado de trabalho, ela não vai te ensinar a vender, ela não vai te ensinar, sabe? E aí ele vai chegar com 23 anos de idade sem nunca ter trabalhado, mal feito um estágio e frustrado, porque queria já estar tendo uma X remuneração e hoje não consegue, né? Esse é um ponto bem interessante também, porque a gente viveu bem isso. Você vê pessoas saindo da faculdade, de faculdades boas, eu não estou falando de faculdades ruins, estou falando de faculdades que tem o seu conceito, mas o profissional sai sem conhecimento nenhum daquilo que o mercado de verdade precisa. E a gente, no nosso mercado, né, óbvio que é o que eu acompanho há alguns anos, você pega engenheiro elétrico e aí você já aprendeu isso? Cara, nunca vi. Não, mas na faculdade não te ensinaram isso? Não conheço isso. E assim, de novo, faculdades com renome. Mas porque não houve uma atualização, né, no currículo, talvez até os próprios professores que estão ensinando, o mercado é muito dinâmico de tecnologia. E essa missão que eu falei, cara, eu deixei algumas coisas para trás para poder me dedicar a isso, é justamente trazer coisas atuais, porque se usa hoje no mercado, para você implementar, as pessoas fazerem curso, talvez em paralelo à universidade, não vai deixar de... Eu não tenho faculdade, mas isso não me
impediu de seguir. Eu sempre fui muito dedicado no que eu fazia, e aí isso acabou me abrindo algumas portas. Graças a Deus eu não tive essa falta da universidade. Não indico ninguém a não fazer. Eu também indico, não vai, faça, é importante. O mercado cobra, uma faculdade, um inglês, né? Mas... Para as portas que te abrem, né? Principalmente no campo de missão, por exemplo. É muito mais fácil você ir para uma outra nação onde não pode pregar o evangelho se você tiver uma profissão, um canudo, do que te ajuda. Ir lá bater na porta, sou missionário. É verdade. Então, a gente acompanha muito isso, a gente vê que falta uma capacitação, não sei se é só dos professores, talvez mudar o currículo das universidades para elas estarem preparadas mais para o mercado atual, porque o mercado de tecnologia, eu que estou no mercado de tecnologia, tem coisa, cara, sério, eu não tinha visto isso ainda. Né? Wow. Então, você fala, cara, não, peraí, deixa eu estudar isso, porque é muito rápido, é muito dinâmico. A inteligência artificial agora aí, hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Cara, a inteligência artificial para fazer isso aqui, a boa é essa, hoje, amanhã, cara, nasceu 2, 3 diferentes. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso, né? Eu imagino que o jovem começa a olhar para isso tudo e fala, cara, o que eu faço? Para onde eu vou? Porque na época que o meu pai me deu a direção, não tinham tantos caminhos assim. Eletrônica, mecânica, né? Tinha aquela elétrica, mas química, biologia, eu sei que eram alguns poucos cursos. Você pegava 10 cursos, era ali, você tinha que escolher dentro daquilo. Hoje não, hoje é um mundo e eu imagino o jovem estando de frente com essas grandes possibilidades em áreas totalmente distintas. Talvez a gente entenda um pouco a pressão, né? Você fala, cara, como assim? E agora? O que eu vou escolher? Tantas coisas que eu tenho na minha frente, uma bandeja de um cardápio maravilhoso. E o que eu gosto de verdade? Eu acho que também tem a questão da comparação, né? O fator internet, rede social, trouxe a crise da comparação que a gente não tinha, né? Quando eu era mais novo, isso não existia. Começou a existir quando eu tinha meus 17, 18 anos, mais ou menos. E eles não. Eles já vêm nessa comparação de ver a menina famosa, adolescente, que vai para Disney todo ano, que veste o tênis da Nike, que custa quase R$1.000, que vive ali com o celular do ano, nos rolês legais, nas festas legais, nos lugares legais, com as roupas legais. E ele fica se comparando, tipo, eu quero viver isso um dia. Aí depois houve a história do adolescente de 16 anos que ficou milionário com dropshipping, depois que tem um ecossistema de empresas por conta de venda de encapsulado ou o que quer que for. E ele fica, poxa, entra numa crise. E ele vai mergulhando cada vez mais nessa crise que vai despertando esse senso de, cara, eu não consigo. Não é pra mim, e vai entrando numa bolha. A gente não tinha esse problema. Não tinha esse problema. A gente via as pessoas famosas na TV. Só que ainda era uma coisa muito difícil. Você parar pra pensar que hoje, quando eu era criança, tinha lá o Luciano Huck, né? Que eles faziam uma reforma de um carro, né? Sim, Lata Velha. Se eu quisesse falar com a Lata Velha, eu teria que escrever uma carta e enviar para o estúdio da Globo. Hoje, se eu for lá numa postagem, eu posso criticar o Lata Velha. Nem sei se existe mais o Lata Velha, né? Mas essa proximidade que a rede social te trouxe, mas ao mesmo tempo teve muitas coisas ruins que causaram nessa geração de adolescentes e jovens, porque eles ficam, parece que nunca está satisfatório a vida, né? Porque o outro sempre tem mais, eu tô vendo, né? A pessoa de muito sucesso. A rede social é outra coisa que estava anotada aqui pra gente conversar, você já falou um pouquinho. Eu acho que o papel da rede social trouxe um mundo que não é real de verdade, né? Porque tem muita gente que posta muita coisa, que diz que vive aquilo, mas na verdade aquilo só é na rede social, porque no dia a dia não é aquilo, né? E então isso traz um mundo que não é o mundo de verdade no dia a dia. Nem todo mundo ganha muito dinheiro todo dia, é só felicidade, só passeio, né? Na verdade existe eu estava falando para você no carro, né? Pela Laura, não, pai, mas você vai trabalhar hoje? Eu falei, lógico que o pai vai trabalhar, eu tenho que trabalhar. Porque na cabeça delas, ela quer ficar comigo o tempo todo. Falei, não, mas se a gente acabou de fazer viagem agora, então o pai precisa pagar a viagem. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas reuniões, eu tenho que vender projetos novos. Mas é porque talvez o acesso que ela tem, olha que lindo, minha amiga foi para não sei onde, ou vê na própria rede social, olha, tá lá, pessoas X estão na Disney, como você comentou, mas tem alguém atrás trabalhando, desenvolvendo isso, gerando renda para você poder fazer isso. Então não é o tempo todo só
a parte boa, também tem a parte de ter que trabalhar, ter que desenvolver as coisas no dia a dia, né? Acho que a rede social trouxe muita informação que realmente a gente não teve, eu ainda muito menos, porque se você trabalhou na época da internet de escada, eu trabalhei na época que não tinha internet. Sim. Né? Tinha um telex, que era um negócio que o meu chefe me pôs na frente, mas cara, o que é esse monstro aqui? Tá, então você manda aí comunicado por outro fax, acho que você não é da época do fax. Pra sei gente, o que é, mas eu acho que eu nunca mandei um fax. A gente recebia pedido, eu sou da área de vendas que eu estava falando, cara, a gente ficava do lado do fax, cara, será que ele vai mandar mesmo pedido ou não? E aquilo saía num papel, você fala, cara, que coisa louca isso, né? O cara pôs lá uma proposta que ele imprimiu, pôs na máquina e saiu lá do meu lado, aquilo era um documento. Como hoje é um e-mail, como hoje é um WhatsApp, cara, ó, tá bem, tá confirmado, eu vou comprar isso e tal. Você usa isso como um documento oficial, né? O telefone, né, que tinha que rodar, rodar. Disco, depois lançou de tecla, que já era uma modernidade. E depois o sem fio. O sem fio, o celular. Eu sou da época que, quando o celular saiu, a gente hoje brinca que aquilo era uma arma, né? Porque você jogar na cabeça de alguém, você mata alguém, de verdade. Então, eu imagino assim, hoje, na época a gente tinha acesso a poucas coisas, mas o jovem hoje com acesso a milhares de informações, milhares de comparações, que você falou muito bem, eu imagino a cabeça dos jovens. Eu com as minhas filhas, eu sempre falo, não filho, olha, isso aqui é legal, mas isso aqui não é legal, isso daqui é um mundo que não existe, as pessoas postam isso, mas isso não existe de verdade. Ou existe, mas são para poucos. Na minha época, você estava falando a gente via programas de televisão, então assim, você conhecia grandes empresários que eram de grandes indústrias, né, ou as pessoas que eram famosas, né, de novelas, de filmes, então essas pessoas são famosas. Hoje, às vezes uma pessoa faz um negócio interessante na internet e fica milionária do dia para a noite, né? Então, eu acho que tem jovens talvez que não têm o apoio, e acho que isso é um grande desafio. Não digo que seja responsabilidade da igreja, mas a gente ajudar nisso, né? Gente, tem coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem gente que acha que vai ser youtuber também, vai ganhar dinheiro, então não precisa estudar, não precisa fazer nada, só precisa achar alguma coisa que viraliza e vai ficar rico do dia para a noite. Nem todo mundo vai ter essa oportunidade, né? Nem todo mundo vai ser jogador de futebol, né? Nem todo mundo. Músico famoso. Então, na minha época é assim, né? Então, você vai jogar bola, puxa, se você der certo, cara, você vai ganhar dinheiro. Mas não, eu preferi estudar, nem fiz faculdade, como eu falei, mas a gente vai lá e eu tentei ser o melhor que eu podia no meu mercado. Eu também. Eu sempre busquei isso. Mas eu vejo realmente muita... a gente, com esse bate-papo nosso aqui, eu imagino o desafio na cabeça do jovem vendo tantas coisas, tantas oportunidades e ter que decidir por alguma delas. Sim. Porque para mim não foi fácil na época. Imagina a hora de você decidir também aquilo que você iria fazer, ou que o caminho que você ia seguir, não era tão fácil, mas eu imagino que para você, jovem, seja um grande desafio escolher os caminhos, porque tem muitos caminhos a serem seguidos, né? E assim, conselhos que eu dou, se você próximo dos seus pais, peça o conselho. Para mim foi ótimo o conselho do meu pai e graças a Deus é muito certo. Sim. Então, líder de jovens, está lá sempre conectado com os jovens. Às vezes você tem alguma dúvida, senta e conversa, pega a experiência de alguém que já passou por aquilo, que já teve aquele momento de decisão. Às vezes nós não vamos falar, não, cara, faz isso, faz aquilo, já deu certo. Não, mas senta, pensa, né? A gente que tem a mania de ir lá e orar, buscar a presença de Deus. Deus me ajuda com isso, eu preciso decidir isso. Eu faço isso até hoje nas minhas decisões. Eu preciso tomar uma decisão na empresa, falo, Senhor, me ajuda com isso. Eu preciso que o Senhor me ilumine o caminho que eu devo seguir, porque mesmo hoje com 50 anos é difícil você escolher algumas coisas. Até porque a gente tem muitas possibilidades. Então, você jovem aí, faça o que o pastor Luiz Eduardo até comentou aqui, né? Já não tem esse problema de sentar, de conversar, de se abrir mais, que talvez as nossas gerações mais antigas tinham muita dificuldade, ou têm dificuldade até hoje. Eu vejo homens que a gente senta, né? Eu participo lá do grupo de homens também, assim, tem dificuldade de comunicação, dificuldade de se abrir, de falar seus sentimentos e tal. Então, já que tem essa facilidade, então
peça ajuda. Aproveite disso, né? Aproveite disso. Eu gosto de brincar com os nossos jovens. Eu falo para eles assim: você tem um iPhone? Tem um iPhone. Eu falo: imagina se você usasse o iPhone só para mandar SMS e fazer ligação. Que hoje nem se manda mais SMS, né? Você está perdendo muita coisa? Eles sempre falam: não, você ia. O que você está perdendo? Eu estou perdendo rede social, jogos, foto, a câmera do iPhone é boa, eu estou perdendo Twitter, notícias, tal. Eu falei, esses são os nossos relacionamentos no reino de Deus. A gente pode olhar para a igreja e tratar a igreja como um iPhone que eu só aperto o botão de ligar e o botão de mandar SMS. Ou eu posso tratar ela como um iPhone que eu posso desfrutar de tudo que a igreja tem para dar. Né? Então, a síntese da igreja, e eu gosto muito de falar sobre isso, é que a igreja, ela é um pai para o órfão, um marido para a viúva e o auxílio para o necessitado. Ali, Tiago 1,27 vai falar que a verdadeira religião é você cuidar do órfão, do pobre, da viúva e se manter puro contra as impurezas e a imoralidade. E quando, eu olho para mim, a igreja que me ensinou a eu ver o meu lado profissional, que eu não tinha, eu não fiz, né? Eu estava te contando, né? O sonho dos meus pais, eles fizeram de tudo para me dar tudo que eles não tiveram. E eles investiram muito em mim. E o sonho da minha mãe era que eu passasse numa universidade federal, e eu passei. E eu lembro que eu fui no curso mais fácil que tinha lá na época, era matemática industrial. Com a minha nota eu podia ter passado em psicologia, engenharia mecânica, engenharia elétrica, mas eu tinha tanto medo de reprovar e causar uma rejeição, que eu fui no mais fácil. Eu não fiquei nem 3 meses na faculdade, vi que eu ia me desviar, mas no fundo, o que eu queria mesmo era ser pastor, eu queria fazer teologia. E a minha mãe não deixava eu fazer teologia. Hoje ela se arrepende de não ter deixado fazer teologia naquela época. Então, como não tinha um curso técnico, a minha exposição ao mercado de trabalho geralmente era um emprego chão de fábrica, e eu fui tranquilo com relação a isso. Eu sempre tive a questão do trabalho muito forte, porque meus pais sempre foram muito, muito trabalhadores mesmo. Mas tinha uma hora que você precisava romper, né? Então, em 2017, eu estava trabalhando como recepcionista no hotel, ganhando salário mínimo, trabalhando loucamente, e performava bem porque eu sou bom em comunicação, falo inglês e espanhol. Só que o meu salário era o mesmo de quem não falava inglês e espanhol. E aí eu volto para Curitiba e sou abraçado pela igreja lá, e dentro da igreja surge uma vaga na empresa de um irmão líder lá dentro, líder de jovens, amigo meu, falando: a gente tem uma vaga como cliente oculto aqui na nossa empresa. Você quer vir? Só o freela de segunda a sexta, em horário comercial, já era mais do que eu ganhava como recepcionista. E ali depois surgiu uma outra vaga de consultor de venda, que mais do que dobrou. Aí chegou uma vaga numa multinacional de educação, que era praticamente o dobro do salário. E aí as coisas foram acontecendo. Mas não por conta do canudo, por mais que ele é importante, mas o poder que a igreja tem de te dar destino, quando às vezes os seus pais não deram, não porque eles são maus, porque pais eles erram querendo acertar, e estão sempre querendo dar um melhor, e no fundo nós somos vítimas de outras vítimas, mas esse ambiente da paternidade espiritual, que consegue tirar o melhor de você, sabe, aos olhos de Deus, porque você vai ter que aprender a ver as pessoas como Deus vê. E aí quando Deus vê as pessoas, Deus sempre vê a partir do Cristo, daquilo que é perfeito dentro das pessoas. E você pegar uma pessoa que está lá, às vezes um jovem que dá muito trabalho, que aparenta ser rebelde, mas você não sabe se ele é o próximo Bill Gates, se ele é o próximo Billy Graham, se ele é o próximo Benny Hinn. Você não sabe o que está ali dentro. Exatamente. Mas Deus sabe. E é a nossa responsabilidade como igreja desenvolver isso, né? E eu vejo que não existe lugar melhor do que na igreja para você desenvolver seus soft skills, né? Que é uma coisa que está em tônica no mercado de trabalho. Você pega trabalhos em grupo de faculdade. Geralmente quem faz parte de algum grupo de discipulado, célula, liderança de igreja, são os melhores comunicadores nas universidades e nas empresas. O ímpeto do compromisso, da liderança nos envolvimentos dos ministérios, seja o Ministério de Jovem, recepção, estacionamento, mídia, a criação de processos. Cara, quantas pessoas eu conheço que tem agência de publicidade, mas que aprendeu a tirar foto na igreja, e aprendeu a fazer vídeo na igreja, e aprendeu a editar vídeo na igreja. Então, esse ecossistema da igreja, ele é muito rico para profissionalizar jovens e adolescentes e entregar para o mercado de trabalho profissionais que possam trazer a cultura do reino dos céus para suas empresas, e também fazer essas empresas prosperarem mais, e terem mais harmonias, terem mais processo. E, para mim, falar de igreja é algo
maravilhoso, sabe? Porque é a conexão de céus e terra, né? É a intercessão de Deus, é onde céu e terra se conectam, e quando a gente consegue emplacar o nosso propósito como igreja, a gente consegue trazer muitas transformações para todas as áreas da sociedade, né? Além disso tudo que você falou, que é fantástico, ainda a igreja te ajuda a ser um profissional mais leal, um profissional com caráter, cumprir as suas obrigações, né? Então, assim, eu vejo que tem empresas, inclusive, que só contratam. Também tem o lado negativo, né? Mas, assim, eu vejo que hoje tem gente procurando, cara, ele é cristão, não sei o quê, porque, assim, cara, eu só contrato 100 pessoas. Por quê? Vê que a pessoa tem caráter, não vai fazer coisa errada. Então, isso também é uma outra coisa que a igreja traz, que é bastante interessante. Eu mesmo comentei aí no início que me ajudou muito na questão de estar à frente de várias pessoas para falar, dar um treinamento, uma palestra. Isso eu já não tenho dificuldade. Dá sempre fio na barriga para qualquer coisa, mas me tirou esse medo de estar na frente de pessoas que eu era um cara muito tímido, né? Então a igreja realmente me ajudou com várias coisas. E por ser uma comunidade, você viver em várias pessoas, você acaba conhecendo também. Você fala, nossa, olha que interessante, esse irmão faz isso. Acho que eu gosto disso. Então você também acaba tendo esse networking, que normalmente a gente fala de networking só fora, né, da igreja, mas dentro da igreja a gente também tem um networking que a gente... Muito rico, aliás. Muito rico, E então, cara, isso é fantástico. A igreja também para mim foi um lugar assim que me fez encontrar em várias coisas. Então, é um ambiente que eu indico você estar dentro do ambiente de igreja, porque além da gente aprender a cultura do reino, eu mesmo mudei a minha live das 7 que eu faço de segunda-feira, de profissionais de sucesso para profissionais do reino. Porque o sucesso é uma palavra perigosa, né? Então, aí um dia Deus me incomodou com isso, falou, vamos mudar o nome desse negócio, não vai ser mais profissionais de sucesso, porque sucesso remete às vezes a alguma coisa que não é o sucesso que a gente vê na Bíblia, né? Às vezes é um sucesso que pode trazer muitos problemas para você no seu dia a dia. E aí, profissional do reino foi algo que me esquentou mais o coração, assim. Eu quero ser um profissional do reino, eu quero ensinar as outras pessoas a serem profissionais também que tragam o reino de Deus para dentro das suas empresas. Não precisa ser só empresário, funcionários também, né? Porque tem gente, mas você é empresário. Não, mas não importa, você pode instituir o reino de Deus onde quer que você esteja, seja na sua casa, na sua escola, faculdade, no seu trabalho, né? Então isso é bastante interessante. Cara, que bate-papo gostoso que a gente foi muito teve gostoso aqui, né? E diferente, um pouco diferente, porque a gente fala um pouquinho do jovem, do mercado, falar da igreja, falar dessa conexão desses mundos tão diferentes, mas que estão conectados. Foi muito bom. Então, gostaria que você falasse um pouquinho só para a gente encerrar. Um prazer inenarrável, né? Obrigado, pastor Clodoaldo, pastora Lu, nossos amigos. A gente está construindo algo junto aqui em Campinas. Você que está nos assistindo, obrigado pela confiança, pelo seu tempo. E eu faço das palavras do pastor Clodoaldo, busca uma igreja saudável para você fazer parte, porque ela pode desabrochar tantas coisas dentro de você que você nem imagina que existem aí, além de te guiar para uma eternidade com o nosso Senhor Jesus. Muito bom. Agradecer ao pastor Eduardo, muito obrigado por você estar aqui. Eu fiz o convite, ele aceitou prontamente, falou, não, vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar. Então, se você quer uma liderança madura, alguém que entenda as suas dificuldades como jovem, você jovem, está lá o pastor, todos os sábados está lá. Sábado, né? Todo sábado, às 7 horas da noite. Culto de jovens. Então, que você vai ter uma turminha maravilhosa. Eu conheço alguns jovens, não todos, porque são muitos, mas uma turminha muito boa e principalmente assim, um grupo que está preocupado com o reino, né? Então, está lá, está à disposição. A igreja é uma igreja abençoada, um líder também que está criando outros líderes, né, para romper, para crescer. Então, fique à vontade. E que você possa continuar seguindo a gente aí, conhecendo um pouco mais da história da ProLine, conhecendo a própria igreja que a gente frequenta. Então, siga a gente nas redes sociais e a gente, para a próxima, não sei qual será o próximo vídeo, qual vai ser o tema que a gente vai falar, mas logo a gente lança outra, é só você continuar acompanhando nas redes sociais. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.